Paz, irmãos, boa noite visitantes, irmãos queridos. Queria dar um parabéns para os professores. Quem é professor aí da sua área, mesmo que você esteja numa classe bíblica, Deus abençoe você. Que você tenha uma segunda-feira que você possa celebrar, que você já alcançou, possa ter um dia de reflexão, de fé, coragem, para ter bons planos e conseguir fazer ainda muitas coisas boas na sua profissão, inteligência para gerar recursos, para ir em todos os congressos, os melhores workshops, as melhores palestras, que você esteja lá. Você acredite que os melhores lugares são para você. Amém? Agora é chique ser professor. Agora é chique ser moreno. Ser professor. Não é chique ser gordinho, mas isso não consegue falar. E aí hoje eu postava no Facebook, era assim: professor é a única profissão que gera todo mundo. Isso é verdade, não é? Que nós possamos fazer Cristo conhecido com o nosso modo de repartir verdade. Toda a verdade procede de Deus. Se você ensinar alguém uma verdade sobre qualquer conhecimento, você está dando revelação para ela em alguma área, Deus vai ser glorificado. Amém? Então, que cada professor tenha esperança. Nós amamos os professores. Aqui na igreja, só com as crianças, eu estava fazendo a conta, gente, nós temos 70 pessoas trabalhando. Desde o que borda, até o que cozinha nos acampamentos, até o que dirige louvor, até o que fica na abertura. Tem os membros flutuantes, né? Dão de licença, mas a gente fica sempre esperando que ele volte. Deus é maravilhoso. Então, Deus abençoe você que está nos visitando, irmãos de outras igrejas, amigos queridos, alguns que a gente já pôde abraçar pela primeira vez. Nosso pastor Wilson, ele e a pastora Noemi, nesse final de semana, eles estão num evento de casais no Rio de Janeiro, por isso eles não estão conosco. Então, coube a nós estarmos aqui para ministrar nessa noite. Feche seus olhos agora, coloque sua vida mais uma vez diante de Deus. Sei que você já sentiu a presença de Deus nesse lugar. Mas em especial o momento da meditação na palavra de Deus é tão importante, porque a fé verdadeira, genuína, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Coisas tremendas podem acontecer se você entender o recado de Deus para a sua vida. Estruturas negativas podem ser rompidas, laços podem ser desfeitos, laços malignos no coração, na mente. Sua visão pode ser alargada, tudo pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela chega na nossa vida, ela não volta para você. Bem, vamos orar. Senhor, obrigado por esse lugar sagrado a Ti. Obrigado pela liberdade de culto que temos, Deus, no nosso país. Obrigado, Deus, por ter nos protegido, chegarmos até aqui. E obrigado porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração humano aquilo que o Senhor tem para nós que Te amamos. Nós queremos hoje, Senhor, que o Senhor proteja todos os nossos sentidos e aguça esses mesmos sentidos, para nós entendermos, como foi falado aqui já nesse lugar, qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Em nome de Jesus. Essa semana eu estava recordando um depoimento de um pastor do Rio de Janeiro que perdeu um filho de 19 anos atropelado. Os irmãos pararam na frente de uma padaria na região litorânea de Niterói e um carro que vinha em alta velocidade saiu da pista e atropelou aquele menino. Ele saiu do carro e caiu morto. E alguém estava entrevistando esse pastor e falando com ele: como você suporta? Como você suporta viver sem o seu filho? E aí o pastor estava falando o seguinte, que ele, na formação dele, a família sempre orientou a eles que a vida não era feita só de momentos fáceis, que a vida também era composta de momentos difíceis. E que ele sabia que coisas boas e ruins aconteciam para pessoas boas e pessoas
para ele. E que mais do que isso, de um poder ainda mais intenso, ele suportava essa separação temporária do filho dele, porque tudo era dele. Ele citando 1 Coríntios 3, 20 a 23. Onde o apóstolo Paulo fala assim: o Senhor conhece o pensamento dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja César, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós Cristo e Cristo Filho. Ele falou: meu filho era meu filho, mas meu filho e eu somos de Cristo e Cristo é de Deus. E eu achei tão interessante aquele depoimento, fiquei meditando, pensando sobre isso, e essa semana pensando: Cristo, nós em Cristo, Cristo em Deus. Esse é o lugar que nós devemos estar. Esse é o lugar onde nós devemos ser encontrados. O Senhor Jesus Cristo é o nosso esconderijo. Nos encontros de vocês aqui tiveram a experiência de ver uma galinha com seus pintinhos em alguma situação de dificuldade, de repente a galinha abre as asas. Quantos tiveram a oportunidade de ver essa cena? Ela abre as asas, ela se encrespa toda, e aí entra uma quantidade de pintinhos inimaginável ali dentro. Quando eu, pelo menos, toda vez que eu via, a primeira casa que eu morei, depois que casei, a segunda casa tinha um quintal muito grande, confundiu o meu quintal com o vizinho, e viu essa galinha, 15 pintinhos. Qualquer coisa, até o barulho que ela amava, ela abria as asas e aquele montão de pintinhos. Eu falava: dessa vez não vai ter pintinho. Dessa vez o pintinho José não vai ficar. Estava todo fundamental. E eu fiquei lembrando daquela palavra do Senhor Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis esconder vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. O nosso lugar é escondido em Deus. Deus tem um lugar de segurança para nós, que não é só geográfico, mas que também inclui uma postura de saber onde está, em que lugar está, em que horário está, nesse lugar ou naquele. E aí eu lembrei de Gênesis 3, gostaria que você abrisse a Bíblia, nós vamos citar logo essa experiência de Gênesis 3, a experiência do momento da queda. Adão, Eva e Deus. E a maioria de nós conhece essa história. Deus sempre na viração do dia vinha encontrar Adão e Eva. Dessa experiência, eu tirei o tema da pregação dessa noite, que é onde estás? Título dessa pregação, eu sou de obediência. E a palavra de Deus nos diz que num dos dias em que o Senhor veio encontrar com Adão, Adão não estava a postos, como sempre, em cada viração do dia. E no versículo 9 do capítulo 3, o Senhor chamou Adão e disse: onde estás? E Adão disse: eu ouvi a tua voz lá no jardim, eu temi que eu estava nu e escondi. E aí Deus averiguou: quem foi que fez você saber que você estava nu? E aí Deus deu a consequência, houve aquele momento em que Eva culpou a serpente, Adão culpou a Eva, e Deus deu uma sentença, uma consequência por aquela decisão dele. A serpente teve a consequência, ela passou a rastejar, ela não rastejava antes. A Eva passou a ter filhos de dores de parto. O homem teve uma sentença de trabalhar no suor do seu esforço, ele ter as recompensas e conquistar as coisas. Não que trabalhar não seja bênção, mas havia uma outra dimensão de alegria no trabalho que Adão perdeu. E aí, essa experiência de Adão e essa experiência do pastor me faz lembrar que o grande desafio para nós, hoje ainda, é responder a Deus essa pergunta. O Senhor nos pergunta nessa noite: onde estamos? O que nós vamos responder? Eu acho muito interessante que a gente pare para raciocinar o seguinte: quando Deus perguntou para Adão e Eva, pergunta para mim e para você: onde estás? Não é que Ele não saiba onde nós estamos, mas Deus, no modo didático dele, na verdade, Ele espera que ao responder essa pergunta, a gente avalie a nossa própria vida. Será mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Mas o fato de Adão responder a Deus faria ele assumir
a responsabilidade por aquilo que tinha se tornado a vida dele, a partir dele ter quebrado um combinado com o Senhor. E Deus continua chamando homens e mulheres e perguntando: aonde estás? Interessante é Deus, que Deus está sempre nos buscando. 1 João 4,19, que diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A primeira iniciativa de amor é de Deus para nós, porque se Deus não facilitasse o caminho do relacionamento conosco, nós não conseguiríamos. E Deus sempre se importa. Satanás continua, assim como fez com Adão e Eva, tentando nos enganar e nos fazendo, ao invés de esconder em Deus, como a alusão aqui é a galinha, a alusão à palavra desse pastor, tudo é nosso, temos tudo. Nós temos tudo em Cristo e Cristo em Deus. Satanás até hoje continua tentando nos convencer que Deus não se importa conosco. Quando nós pecamos e como nós pecamos e quando nós pecamos, na verdade, o nosso coração diz para a gente assim: Deus não se importa. Não, Deus não vai responder mais sua oração. Não, você não é digno mais do amor de Deus. Digno do amor de Deus nós nunca somos. Mas assim como Satanás fez com Adão, ele continua fazendo conosco, fazendo a gente perder o comando. O comando é se esconder em Deus. E Satanás vem e manda a gente se esconder de Deus. Parece uma mesma ação, mas distorcida. E assim como Adão e Eva perderam o melhor de Deus, nós também temos perdido o melhor de Deus por causa das consequências do pecado na nossa vida. Não sei quantos de vocês enxergam de longe, não seria o meu caso, mas eu estou com as unhas resultado do acampamento sexta-feira. São as coisas do livro sem palavras. O livro sem palavras não tem palavras, só tem cores. E o livro sem palavras, ele nos diz, na página dourada, que Deus nos ama. Ele é o Criador, foi Ele que nos fez. Mas Deus é santo, Ele é puro. Tem uma coisa que não pode estar onde Deus está, que é o pecado. Essa página escura. Mas Deus nos criou, Ele nos ama e Ele nos quer na intimidade com Ele. Então a página vermelha diz: para resolver o problema do pecado que nos afasta de Deus até hoje, Deus mandou Jesus. E Ele mandou Jesus, e Jesus veio e cumpriu o que Ele tinha que fazer por nós. Ele morreu na cruz e ressuscitou, desceu a morte no nosso lugar. Ele foi o único sacrifício vivo da parte de Deus, porque os outros sacrifícios, que vocês lembram, uma vez que um animalzinho era entregue em sacrifício, ele morria e não voltava. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e o único sacrifício vivo. Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar. E quando uma pessoa aceita a obra de Jesus na cruz, ela passa da situação de trevas para uma situação de luz. É Jesus que transporta a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. É a página branca do livro sem palavras. E aí, o verde fala do crescimento espiritual. Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem, se nós recebemos o Senhor, nós recebemos vida, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus tem feito tudo por nós, desde a eternidade. E nós temos que todos os dias estar prontos para responder, tanto aos outros quanto para Deus, a essa pergunta. Onde estamos? Uma experiência muito interessante é a experiência que Jeremias conta do povo de Israel em Jeremias 29, de 1 a 14. Você pode abrir a sua Bíblia. O povo dessa narrativa de Jeremias 29, de 1 a 14, eles estavam passando por uma situação de cativeiro em Babilônia. E o profeta de Deus tinha um recado para eles. E o recado para eles era que vou ler trechos aqui a partir do 29 e 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que
que eu fiz transportar de Jerusalém a terra da honra, da glória, da manifestação de Deus para a Babilônia, a terra de cativeiro. Edificai casas e habitai e plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos ali e não vos diminuai. O profeta estava dizendo para eles: olha, mesmo vocês estando numa situação de desventura, o amor e a disposição de Deus operar a favor de vocês continua valendo. E o profeta continuou dizendo: procurem a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. É o Senhor falando para eles através do profeta. E orai por essa cidade ao Senhor, porque na paz de vocês a cidade terá paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhos de vocês mesmos que sonhais. Porque eles, os profetas, profetizam falsamente em meu nome. Não fui eu que os enviei, diz o Senhor. E aqui um grifo meu. Esses falsos profetas diziam coisas que na hora da dificuldade não levavam o povo de volta para Deus. Talvez dissessem coisas simples, que não precisa de nenhuma revelação quando você está numa tragédia. É aquele amigo que diz assim: será que você não pecou? Será que você não fez alguma coisa errada? Isso é óbvio, é a primeira coisa que a gente faz quando alguma coisa sai contra isso. Você não precisa estar cheio do Espírito Santo para você levantar desse tipo de argumentação. O profeta não diz o que eles falaram para o povo em cativeiro, mas o profeta está dizendo que o recado de Deus não era o recado daqueles homens que estavam tentando dar conselho para as pessoas que estavam com dificuldade vivendo no cativeiro. O recado que aqueles profetas tinham para aqueles homens no dia mau que aqueles homens estavam vivendo, Deus rejeitava aquele recado. Talvez aquele homem estava dizendo: talvez vocês estejam, talvez Deus não se importe, talvez vocês não vão alcançar a graça de Deus, vocês não merecem. Várias argumentações humanas vestidas de argumentações religiosas. Uma pessoa eminentemente carnal pode conversar de uma maneira religiosa. Agora, uma pessoa carnal não consegue falar em nome do Espírito Santo de Deus. E esses profetas, eles traziam um recado que não serviam ao propósito divino e deixavam as pessoas fora do lugar onde Deus desejava que elas estivessem. Deus desaprovava o conselho desses homens para essas pessoas que estavam na aflição. É verdade que a vida é dinâmica e que Deus trata conosco individualmente. As lutas de todos nós aqui não são iguais. Um tem sido provado nos relacionamentos, outros têm sido provados nas questões administrativas, financeiras, profissionais, outros têm passado lutas após lutas na vida afetiva, nos relacionamentos da família. As lutas não são iguais. O tempo de resolução das lutas não são iguais. Mas o nosso Deus permanece no trono, inabalável, disponível, poderoso. Eu gosto muito de lembrar uma lição que eu estava ensinando no livro de Ruth para as crianças. Há 20 anos atrás, eu gostei muito da maneira como o livro bíblico passava a lição, e aquilo para mim foi uma revelação, que dizia o seguinte: duas coisas sobre Deus e nós. Deus não apenas pode fazer alguma coisa pela nossa luta, mas Deus quer fazer. Quantas pessoas são poderosas, você precisa de uma roupa, elas têm, você não interessa elas têm. Você precisava de uma vaga, de uma oportunidade de aprendiz, mas ela não tem disposição. Você precisava de uma carona, essa pessoa não tem tempo. Quantas pessoas são empoderadas, elas têm o que você precisa, mas elas não estão disponíveis. É por isso que o Billy Graham falava que ele preferia uma pessoa disponível do que uma pessoa capaz, porque a pessoa capaz nem sempre é disponível. Glória a Deus quando uma pessoa é capaz e disponível. E
Deus tem podido usar muita gente humanamente incapacitada por causa de um coração disponível. E muitas pessoas têm perdido os seus talentos porque não são disponíveis, porque não são doadores, porque não são generosos. E esse é um ser humano, pessoal. Esse é o ser humano que nós somos, que se equivoca, que se perde no meio do caminho, que faz as leituras erradas. Aliás, o sentido de iniquidade na Bíblia é distorção. A iniquidade da qual o profeta Isaías fala no capítulo 59, nos primeiros versículos, porque a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu braço está que não possa nos ajudar, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Iniquidade é toda a maneira distorcida que nós temos de encarar uma situação onde Deus tem amor suficiente para nos livrar. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou entendendo a palavra de Deus. Houve tempos que eu achava alguns versículos engraçados, por exemplo, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:25. Não há um justo sequer. Eu falava assim, nossa, esse versículo é verdade para eu ensinar, por exemplo, para as crianças. Até que eu fui vivendo um dia, eu vi que nós não podemos privar as crianças daquilo que é verdade. O ser humano não consegue acertar sem revelação espiritual. Está muito claro na minha cabeça que todos pecaram mesmo. Alguém já disse que esse versículo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, tem mais ou menos o sentido de você estar num lugar e você desejar tocar o teto daquele lugar e você está incapacitado por causa do seu tamanho, por causa da falta de apoio que te promova. E é essa visão do quanto te falta para alcançar essa meta de tocar aquela extremidade lá. Essa é a imagem do quanto nos falta para chegarmos a sermos perfeitos. E do quão impossível isso é se o Senhor não lidera a nossa vida. Nós temos necessidade de Deus, e não é uma necessidade religiosa. Nós temos necessidade de Deus porque fomos criados por Ele. Só o método de Deus nos faz funcionar 100%. E quando, à luz da pergunta que Deus fez para Adão, nós também nos deixamos avaliar por Deus com essa pergunta. Se hoje fosse o que o Espírito Santo estivesse falando para você, dizendo Maria, Maristela, Paulo, João, onde você está? Que resposta sincera e verdadeira você daria para Deus? Onde você está como profissional? Onde você está como cidadão? Onde você está como membro da sua família aqui no céu? Onde você está? Será que Deus nessa noite diria para a gente assim, quem foi que disse para você que eu não ia sustentar a sua família? Será que o Espírito Santo hoje não está falando assim, do jeito que Deus falou para Adão e Eva? Quem foi que gerou desconfiança no seu coração para você pensar que eu não sou capaz de cuidar dos seus filhos? Onde estás? Talvez o Espírito Santo esteja perguntando assim, por que ou quem foi que fez você desacreditar que eu posso tornar você uma pessoa que não tem nada a se vergonhar? Eu vejo na caminhada que as pessoas no fundo não acreditam que Deus possa fazer delas uma bênção. Elas até creem que talvez Deus faça maravilhas na vida do outro, mas como elas se conhecem talvez nas suas mazelas, nas mágoas que estão aqui não resolvidas, ela pensa, esse negócio para mim não dá certo. E o que é isso? Uma desconfiança de que talvez Deus não seja Deus do jeito que é verdade sobre ele. Onde estamos? Adão tinha desculpas, Adão foi pego escondendo-se de Deus. Que não seja a nossa experiência. Porque se você voltar lá a Gênesis 3, você vai ver que apesar de Deus ter chamado Adão para conversar, e isso não foi uma novidade, porque Deus não está olhando para nós só no dia que nós pecamos. Desde que eu e Maia começamos a
trabalhar com pastores para Deus, a gente sempre tomava cuidado dos ministérios infantis, não cantasse uma musiquinha que os novos não conhecem, mas nós mais antigos ouvimos durante décadas, que era cuidado, olhinho de olho, cuidado, pouquinho que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado com o bom cabelo que ele tem. A gente cantava cada pedaço. Vai falar, não cantem essa música do ministério infantil. Porque ela isolada, vai ser surpresa, está marcando você. Eu sei quem você é, eu vi o que você fez. Entendeu? Você da SBT, pela primeira vez essa semana na televisão, essa e esse, não é? Aí quem não estuda vai ficar feliz. E a verdade é que Deus não é assim. Ele é o Deus que cuida, que se antecipa. Esse Deus que procurou Adão e disse: onde você está? Ele vinha diariamente ao encontro de Adão. Não é verdade que Deus nos desampara. Nosso Deus é um Deus de perto. Ele tem cuidado de nós. Isso que o apóstolo Pedro fala. Na semana passada, no momento de mordomia, nós citamos aqui uma palavra de Spurgeon, onde Spurgeon diz o seguinte: um coração sem regeneração, um coração sem vida de Deus, um coração de uma pessoa que não se rendeu a Deus através de Jesus Cristo, é cada dia mais equivocado, é cada dia mais endurecido, mais desesperança se acumula, mais incredulidade se acumula, mais motivos de ter dureza no coração vão sendo somados, e vai justificando ser cada dia mais duro, você está achando cada vez que a religião é uma coisa mesmo que não vale a pena. Essa semana eu estava conversando com meu filho, estava falando com ele. A gente tem que prestar muita atenção, porque Satanás ele vem assim. Ele pega um pedaço da verdade, ele sempre trabalha com distorção. Né? Uma coisa que o diabo nunca vai conseguir fazer militar na verdade. Né? Então ele diz assim: olha, veja, por isso é uma coisa muito complicada. Até aí é verdade, né? Desculpa, gente, vem isso aqui. Meu pai tinha uma teoria que Deus distribui em porcentagem as pessoas do povo despovoadas. Cada pastor recebe X% daquele tipo de pessoa. Que é uma maneira de Deus, com o amor dele, não botar todos com aquele desafioramento no mesmo lugar. Então, aqui em Ribeirão, estão distribuídos por igreja. Então, a porcentagem de transferência, porcentagem de são só Face, né? Não é Face, gente, só chat. Então, vem tudo por porcentagem, que cada pessoa cuida de um pouquinho, e essa Deus mostra o amor. Brincadeira, né? E a verdade é que se nós não nos rendemos de uma maneira ou de outra, nós vamos ficando cínicos. A tal ponto que em algum momento, ao ouvir a voz de Deus, nós não temos o que responder. E aí a gente vai ter como Adão e Eva que ficar dando desculpa. Eu sou assim, tem até a musiquinha, né? Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque meu avô, eu sou assim porque eu quero aceitar Jesus justo naquela igreja. O meu sonho era não ter céu, mas eu sou uma igreja do céu. O meu sonho era ter céu, mas eu sou uma igreja do céu. E aí você começa a procurar justificativas para a sua falta de prontidão de aceitar o amor de Deus como a nossa igreja. E você precisa conhecer Deus do jeito que Ele é, do jeito que a Bíblia diz que Ele é. Porque Satanás sempre vai apresentar para você um Deus distorcido. Um pai que ele vai dizer assim, é igual ao seu pai. Bem-aventurados, muitos de nós tivemos pais que são referência, mas muitos sequer tiveram uma figura masculina em casa, sequer conheceram o pai biológico. E talvez Satanás use esse tipo de dificuldade, de lacuna na vida das pessoas, para dizer: olha, Deus é assim. Deus só resolve nos vivinhos. Deus só resolve nos filhos que passam na televisão na tarde. Mas Ele não é justo, Ele não é bom. Olha a humanidade. E aí, se você ficar ouvindo só os profetas falsos do cativeiro, você vai perder o melhor de Deus. Nós precisamos voltar a encontrar Deus na viração do dia. Amém? Amém. Deus sempre estará lá. Sempre Deus estará perto. Sempre Deus estará perto. E essa foi a
experiência desses homens, dessas pessoas do cativeiro. Continuando, eu tinha parado aí na questão dos profetas, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu visitarei vocês e cumprirei sobre vocês a minha palavra, tornando a trazer-vos deste lugar, o lugar onde vocês deveriam estar. A notícia não era: a luta de vocês vai acabar rápido. Olha, aquele parente enfermo vai voltar a ter saúde plena. Nem sempre as notícias são humanamente favoráveis. Mas a graça e o amor de Deus não podem ser roubados de nós por causa de circunstâncias. Nós temos que experimentar isso. Nós devemos buscar isso como uma criança que busca o leite da sua mãe. E nós não temos como duvidar, porque nós estamos cercados de testemunhas do poder de Deus. Esse discurso ninguém faz, ninguém ama, ninguém visita. Esse é discurso de criança. Porque o homem amadurecido sabe que tem sempre alguém que tem misericórdia, tem sempre alguém que visita, tem sempre alguém que empresta, tem sempre alguém que se compadece, porque quem levanta pessoas assim é Deus, e Deus não para de trabalhar. Quando uma pessoa chega para mim, ela dá um relatório só de desesperança: todo mundo é mau, todo homem é imoral, toda mulher é faladeira. Amigos, você está cercado de gente tola. Cuidado que você não seja o líder desse grupo. Porque quando eu digo não há quem seja sincero, não há quem evangelize, não há isso, eu estou dizendo Deus não faz mais nada. Não é verdade. O discurso do sem esperança é assim. Todo mundo é isso. Você já viu? No Rio de Janeiro eu andei muito de ônibus. O ônibus do Rio de Janeiro, vocês não sabem. Quem nasceu e vive em Ribeirão devia viver com as duas mãos levantadas cantando hinos de adoração. Quem vai ao postinho, seja lá qual, devia ficar com música de adoração. Vocês não sabem que são os postos de saúde desse país. Não é para vocês contentarem com um pouco. Essa prefeitura pode fazer mais que fácil, mas a verdade é que nós somos muito privilegiados. Os ônibus que eu pegava para trabalhar, para ir na faculdade, eram tão cheios, eu já contei isso aqui: se levantasse o pé, não tinha lugar para pôr de novo. Minha irmã desmaiou no ônibus e não caiu. O calor da pressão dela baixou. Eu tenho para a gente ir de pegar, porque ela permaneceu desmaiada. Ela estava super assessorada. E no ônibus tem muita gente simples. Na volta, às 6 horas, estavam voltando os trabalhadores de manhã. Muita gente muito simples. E eu achava que Deus se desculpar. E o papo era mais ou menos assim: porque nos Estados Unidos não é assim. A pessoa não foi nem na porta nada. Não conhece. Eu lembro de um aluninho meu, estava dando aula lá de perto para ele, eu falei com ele assim: essa aqui é uma peça de barro. Aí ele falou assim para mim: eu conheço, mora lá perto da minha avó. O simples, o tolo, a pessoa que não foi alcançada pela verdade, ela fantasia. E o pecado faz isso com a gente. O pecado faz a gente achar que a Bíblia é só um livro, quando ela é o poder de Deus, que é a palavra revelada do Senhor. Que o Espírito Santo é só falar em línguas, quando Ele é o teu conselheiro, é aquele que tem lembrado a você todas as coisas que o Senhor Jesus tem te ensinado. Que Deus é lá o mundo velhinho. Não, Deus é o Deus de perto, soberano dos reis da terra, que se importa com você, longânimo e compassivo ao Senhor. Mas essa clareza não pode alcançar você se você não tiver compromisso com a palavra de Deus. Se você não fizer o que a palavra de Deus diz, que é a caminhada dos homens que prosperam na fé, que é andar em comunhão, que é suportar uns aos outros em amor, que é perdoar assim como é perdoado, que é pedir: vem o teu reino, que é aceitar a vontade de Deus. Né? Olha, conforme você estava até no celular. Né?
se respondermos a pergunta: aonde estamos? Essa pergunta é muito séria, porque ela é para todos nós. Ninguém se esconde atrás do seu título, ninguém se esconde atrás do seu raio de amizade na igreja, ninguém se esconde atrás dos seus feitos do passado, ninguém se esconde atrás das respostas de oração respondidas, né? As respostas recebidas, porque elas só mostram a graça de Deus. E a pergunta de Deus para nós nessa noite é: onde estamos? Filho, onde você está? Então Jeremias diz para eles, olha, a partir do versículo 11, Deus diz para vocês: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que um homem e uma mulher de Deus espera? Viver o melhor de Deus. E que isso comece aqui. Aqui é a sua sombra. Paulo fala em 1 Coríntios 13, que nós vemos aqui como por espelho. O espelho, a experiência do espelho, é a experiência que, se você não tiver o espelho na mão, ela passa. Eu me olhei antes de vir de casa, meu cabelo estava de um jeito, dentro do carro estava do outro. Agora eu tenho um espelhinho dentro da minha bolsa para ver se meu batom. A experiência do espelho, ela é passageira, ela é frágil. E a Bíblia nos diz que as impressões que a gente tem sobre a graça, o amor e a glória de Deus são passageiras. Porque por causa do pecado, nós perdemos o melhor de Deus. E por isso que a nossa grande luta é contra o pecado. Nós temos que nos examinar no dia da ceia, fora do dia da ceia. E quando olhamos para nós, não conseguimos discernir e dizer: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau e me mostra pelo teu Espírito Santo. Porque enquanto o pecado tiver domínio sobre nós, não vamos desfrutar da graça de Deus. Capítulo 6 de Romanos, ele fala: olha, vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não é mais para ter domínio sobre você. Se você está vivendo em uma situação que te escraviza, busque a Deus de todo o coração. A cruz, na cruz, já foi alcançada a libertação para você para essa situação de oprimido. Nós não temos noção, desde pequenos, eu acho fora de série o texto de 1 Pedro 18, que diz assim, que nós recebemos um fútil procedimento legado dos nossos pais. E por melhores que foram os adultos ao nosso redor, se eles não nos ensinaram a depender de Deus e confiar no poder imedido de Deus, nós somos os mais infelizes. Por isso que o Evangelho tem que chegar nas crianças o mais rápido possível. Desafiar as crianças a crer, desafiar o jovem a crer, desafiar o moço a crer, desafiar o idoso a crer, porque bem-aventurado aquele que crê, porque não vai ser envergonhado. Com efeito daqueles que um dia esperam, nenhum será envergonhado. A pergunta de Deus para Adão, que é para nós, é uma pergunta que nos resgata das nossas próprias distrações. E é interessante, uma amiga minha falava uma coisa que eu creio que é verdade mesmo. Ela diz o seguinte: enquanto os nossos pecados não têm nome, eles não são confessados. Você às vezes tem um problema de amargura crônico, te corrói, te adoece. Você já foi em todos os médicos, você já recebeu todo tipo de conselho, você é amigo das pessoas com o Ministério de Libertação mais eficaz, e você não flui, você não progride. Por quê? Porque a parte que era sua de abandonar, confessar e deixar, você não fez. Nós temos que entender como o pecado nos separa do melhor de Deus. Existem pecados diferentes. Matar uma lagartixinha que está subindo na parede sem necessidade não é propósito de Deus. Se eu pego uma criança mexendo com o bichinho, aquele bicho está ali, ele vai comer o mosquito, ninguém vai ficar gratuitamente matando o bicho. Isso é um pecado que vai tirar da comunhão, para perder essa noção. Mas não é aquilo o propósito. A experiência na minha cidade lá, meninos colocavam gatos e cachorros dentro de gaiolas e enfiavam. Necessariamente, aquilo ali não vai fazer aquele menino ir para a cadeia nem nada, mas isso aí já é um nível de distorção, de malignidade elaborada. Matar uma pessoa tem consequências tremendas. Não é? Então, os pecados, eles têm consequências diferentes, mas todo motivo de pecado é
está claro para nós? A indiferença deliberada ao pecado. O adiamento de resoluções, de soluções ao pecado. A pessoa que gratuitamente adia. Deus já pediu, Deus já falou pelo conselheiro, Deus já falou do culto, Deus já falou individualmente, Deus já falou através do confronto e a pessoa está lá praticando a mesma coisa. Isso é cultivar o pecado. Ninguém pode ser recompensado espiritualmente, beneficamente, cultivando o pecado. O amor de Deus por nós não muda. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe prestes a ser que tipo de pessoa eu estou. Nada surpreende Deus. O dia que você pecou, Deus continua disponível no amor incondicional. Mas é a nossa reflexão que nos devolve esse amor incondicional. Eu lembro que houve um episódio aqui que eu não sei contar com detalhes. Uma criança de 4 anos, na região ali do Ribeirão Shopping, uma família de um desportista que mudaram para Ribeirão. Na semana que eles mudaram, pegaram para limpando os vidros da casa, que essa criança veio correndo e não reparou que os vidros estavam abertos e ela caiu na altura onde foi fatal. E aí começam aquelas perguntas: onde que estava Deus? Eu creio que Deus estava lá no trono, possivelmente já tinha falado com aquela mãe, já tinha tocado no coração do pai, já tinha dado um sonho à noite, pelo menos avisando: olha, se prepara para alguma coisa, porque Deus é um Deus que fala. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem, que Deus não fará nada sem antes esclarecer aos seus servos. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, porque estamos onde não devemos estar. Onde devemos estar? Escondidos debaixo das asas de Deus. Não há garantia de segurança longe de Deus. E muito tempo depois eu fiquei sabendo que aquela criança já vinha com uma luta, já vinha uma carga espiritual muito pesada com aquela criança. E aqui não estou querendo ser simplista, porque eu acho que não há respostas fáceis para as coisas difíceis da vida. Né? Eu pedi minha sobrinha, que pensei: ai, Deus é tão maravilhoso, não deixou ela ficar com sequela. Nós temos pessoas nessa congregação que cuidam de filhos que estão com dificuldades motoras que não vão melhorar. Crianças que já estão, ou parte mesmo, ou totalmente, e que o pai sabe que vai cuidar, vão melhorar humanamente falando, já estão com uma sequela grave, o pai já está lá dentro. Então é muito simples dizer: nossa, Deus é maravilhoso, ele levou para não ficar com sequela. Tem famílias que estão cuidando de pessoas com sequela. E elas são cheias do Espírito Santo. Tem como a gente não pode ser simplista? Ah, Deus levou porque puniu, Deus levou porque tem amor. Quer dizer, em qualquer situação há uma graça de Deus a ser desfrutada. Mas não há respostas fáceis. Não há uma resposta porque Deus leva às vezes uma pessoa produtiva, humanamente falando, e uma outra que a gente pensa que ainda teria outras oportunidades. Mas não é, o controle não é nosso. A soberania é de Deus. E é tão interessante, querido, que a palavra de Deus não nos engana. O Salmo 139 diz: quando uma criança está sendo gerada na barriga de sua mãe, os dias dela estão escritos e determinados. E por que a gente só foca nas nossas dúvidas e não foca no que a palavra de Deus nos diz? É por isso que nós vivemos arrombados de desesperança. Porque o que Deus tem falado não é importante para nós. Então nós levantamos um monte de dúvidas. Você já lidou com criança pequena? E você diz para ela: não pode, só não. Mas por quê? Nós fazemos isso com Deus. Por que ele levou? Por que ele deixou de levar? E é interessante que às vezes Deus já falou por que levou. E a gente esquece. E aí na próxima dor a gente diz assim: mas por que levou? E aí daqui a um ano a gente diz assim: mas por que levou? E daqui a 10 anos, no dia da diretora, a gente diz: mas por que aconteceu? O Espírito Santo já disse: prossigamos, esqueçamos das coisas que para trás ficam e avancemos para aquelas diante de nós. Mas às vezes nós estamos focados só na nossa desesperança. E as respostas de Deus não valem. Onde estão? Jeremias, dando recado para o povo, no capítulo 29, diz assim: lembra, Deus disse: olha, eu que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Ele diz: me invocareis e ireis
e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Você tem orado pelas suas causas? Você tem orado? Você tem lançado sobre Deus toda a sua ansiedade? A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Paulo fala, olha, apresente a Deus as suas súplicas, as ações de graças, mas as intercessões, apresente a Deus todas as coisas, seja lá qual for a sua necessidade, apresente todas elas a Deus. Entregue a Deus, derrame o teu coração no altar, mas às vezes a gente está vivendo o Evangelho só em paz, por isso que a gente não tem explicado. E aí Jeremias ainda falando para o povo, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao vosso lugar de onde vos transportei. Amém? Não significa que todos nós vamos passar lutas de 70 anos, mas também não significa que as nossas lutas serão assim. Lutou, veio, fez uma batalha na sala de oração, voltou para casa, estava tudo mil maravilhas. Deus cumpre propósitos. C.S. Lewis, ele fala, o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. O escritor de Eclesiastes dizia que, diz para nós, que ele preferia entrar numa casa que tinha luto do que entrar numa casa em festa, porque a reflexão que ele encontrava numa casa de luto era muito melhor do que a reflexão numa casa de festa. E nós temos que entender que Deus às vezes não tem liberado mais vitórias, mais benefícios, mais bênçãos, porque a lição que precisa aprender aqui, nós às vezes somos resistentes. Eu lembro de ter entrado uma vez na sala da direção da minha escola, e a diretora, em alguns momentos, ela chamava funcionário. E um dia eu cheguei, era o meu horário de ser atendimento individualmente, e ela estava encerrando o horário da minha amiga, e a minha amiga estava com uma enfermidade que ninguém descobria. E uma coisa muito severa, ela estava padecendo, ela tinha crises de dor, orgomérica, e aquele processo por si só era muito desgastante, porque era muito estresse, era muita medicação, era muita e a desesperança de não saber onde eu ia acabar. E eu lembro que eu fiquei muito comovida com a oração, e quando eu entrei naquela sala, nossa chefe estava orando da seguinte maneira, ela dizia: Senhor, ajuda ela a te obedecer o mais rápido possível, para que o Senhor possa passá-la para a próxima lição. Muitas vezes Deus não tem podido nos promover, porque nós estamos oferecendo algum nível de resistência ao Espírito Santo. É por isso que Hebreus, a palavra de Deus nos diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Você sabe quando você está oferecendo resistência a Deus? Pelo menos um desconforto, uma falta de paz, uma falta de liberdade. E é muito sintomático. Uma das grandes características quando estamos fugindo de Deus é medo. Porque é justamente o que vai ser tirado de nós é o medo quando nós nos aproximamos de Deus. A presença de Deus dissipa todo o medo. Lembra que Deus é amor? O verdadeiro amor de Deus, esse amor de Deus lança fora o medo. Quando você está tomado de medo, de desesperança, de insegurança, preste atenção que responde a pergunta do Espírito Santo: onde você está? Porque se você estiver escondido em Deus, pelo menos uma revelação você vai ter. Às vezes a revelação Deus dá por tudo. Ele diz: passa essa manhã em paz, eu estou contigo. Eu chego lá na moça e diz: já está começando a ficar difícil de novo. Aí o Espírito Santo vai lá, fique em paz, eu estou contigo hoje. Deu 18 horas, a gente começa a ficar sobre isso. O Espírito Santo fala: estou com você essa noite. Dorme. Às vezes Deus vai trabalhar com você, tá? Mas uma coisa é verdade: Ele não desamparará, nem deixará aqueles que esperarem. Hebreus 13, 5 a 8. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que pode fazer o homem mortal? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Onde estamos? Somente o Espírito Santo para nos ajudar a responder essa pergunta. O profeta pediu a eles que eles buscassem a Deus de todo o coração. O que será que é de todo o coração? Parte do teu coração
às vezes tem uma amargura. Fala, Senhor, toma esse espaço aqui. Eu entrego aquele episódio, eu entrego isso que está sendo feito contra mim. Senhor, isso é demais para mim. Eu não tenho recursos em viver para administrar esse tipo de ofensa. Essa parte do seu coração está tomada com amargura pela ofensa cometida contra você. Entrega isso, Senhor. Outra parte do seu coração tem um peso de, às vezes, uma sobrecarga tremenda. Às vezes você é pai, mãe dentro de casa. Às vezes você não tem família perto. Às vezes você está vivendo um momento estressante no seu serviço. E uma luta chamando outra luta, chamando outra luta. E aquilo ali está ali, ocupando o teu coração, que devia ser o trono do Deus verdadeiro. Entrega. Senhor, toma essa dor, toma essa angústia, toma essa desesperança, toma essa ira. Tudo que você identificar de obras da carne dentro de você, entrega. Que o Espírito Santo quer tirar aquilo que é da carne, colocar os dons do fruto do Espírito Santo. Gente, isso está prometido para nós, não é para os anjos. Que Deus amou quem? O mundo. E o mundo é quem? Sou eu e você. As tantas promessas que tem em Deus, o sim, foram prometidas para mim e para você. Nós todos conhecemos a história daquele homem que com muito custo conseguiu pagar a passagem do transatlântico, mas não tinha dinheiro para comer e viveu lá dias e dias daquela viagem miserável, esperando um restinho de coisa aqui, lavando uma louça ali, até que no último dia da viagem, eu creio que isso já deve ter acontecido. Alguém contou para ele que quando ele pagou a viagem no transatlântico, ele tinha direito a todos os manjares, festas, bares. Satanás vai continuar tentando fazer conosco o que fez com Adão, dando para você a sugestão que vai aliviar todo o seu coração essas coisas de Deus, que vai aliviar você da mão pesada de Deus e esconder de Deus. A mão de Deus não é pesada, a mão de Deus é socorro. A mão de Deus é muito mais socorro do que disciplina. Porque se Deus nos disciplinasse como nós merecíamos ser disciplinados, quem estaria aqui hoje? Por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Nosso Deus é um Deus de perto. Se Ele te perguntar onde você está, na verdade Ele está querendo ajudar você a identificar o que você tem feito da sua vida. O seu estilo, sua visão, sua capacidade de decidir, os seus apegos, os seus valores atuais. Deus quer ajudar você a crescer na graça e no conhecimento dele. Amém? Você pode dizer, olha, eu estou preso em circunstâncias que não são minhas. Eu quero dizer para você que teu libertador já atende nessa noite. Quando os irmãos de José fizeram o que fizeram com ele, e a traição dos irmãos de José foi uma traição processual. Foi um abandono, foi um deboche, foi a entrega como escravo, foi a mentira do pai que não pôde buscar porque pensou que o menino estava morto, um processo de desventura, um processo de traição. E a Bíblia diz mesmo que um abismo chama outro, não é? Quando está um problema e tem outra mais notícia, é a maneira de Satanás nos enterrar, nos desanimar. Mas a mão do Senhor está. Nós temos que escolher hoje a quem vamos servir. Se aos deuses do Eufrates, lá do Rio, dos homens das religiões, que só respondem a oferendas, a pipocas, a frutas, a sangue de animais amados. Se vamos responder apenas no conhecimento que a gente tem sobre quem será que Deus é, quem será que a Bíblia é, quem será que só o consenso das pessoas da nossa família, que às vezes nem cultivam a Deus, ou se nós vamos tomar uma posição como Josué tomou e disse, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Vou servir a Deus do jeito que Ele pede que eu sirva. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha 2 modelos errados. Mas havia o Espírito Santo de Deus operando, mesmo na questão.
encerrar essa palavra nessa noite, pedindo para você se perguntar onde você está em relação ao sacrifício de Jesus na cruz. Porque toda a nossa vitória começa na cruz. Se houver hoje aqui um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora que ainda não aceitou o maravilhoso sacrifício, o vitorioso sacrifício de Jesus na cruz, a primeira decisão que você tem que tomar é dizer: Senhor Jesus, é o desejo do meu coração que o Senhor seja o meu Deus. Eu reconheço que eu não posso prosperar sem a tua intervenção sobrenatural. Essa é a primeira grande decisão da vida de alguém. Mas se nós já recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos que entender o alerta de Paulo, quando ele fala na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: olha, vejam prudentemente com humildade, não como necios, e sim como sábios. Baixa a sua cabeça agora, chamar o pessoal do louvor. Eu queria que você agora gastasse um tempo com o Senhor. Responda para o Senhor nessa noite essa pergunta: onde você está? Onde você está? Diante de tudo que Deus tem pedido? Onde você está? Diante de tanta interferência maligna que você sabe que tem operado na terra? Qual tem sido o seu posicionamento? Às vezes Deus permite que a gente veja Satanás operando descaradamente, para que o nosso coração seja sacudido e lembre que há um Deus na terra que resolve mistérios, um Deus que cura, um Deus que protege, um Deus que livra. Mas responda hoje para o Espírito Santo: onde você está? Deus já fez tantos de nós aqui. Você seria capaz de dizer para o Senhor nessa noite onde você está? Onde você está em relação à leitura da Bíblia? Onde você está em relação à dependência de Deus em oração? Aonde você está em relação a uma prontidão de não deixar o seu coração entulhar de amargura? Todo lixo que o inferno jogar, você tem que pegar e dizer: Senhor, vai para onde o Senhor ordenar. Sentimentos de morte, sentimentos de vingança, sentimentos de separação, de quebra de vínculos, destruição de famílias, nós não podemos acolher essas coisas. É bem verdade que nas lutas complexas que vivemos, as histórias de cada família, de cada repartições são diferentes. Mas que nunca parta de nós alguma coisa que não for a vontade de Deus. Amém? Responde para o Senhor nessa noite com as suas palavras: onde você está? Mesmo que a sua resposta seja: Senhor, eu estou pior do que a não estava naquele dia. Eu pequei, eu levei outros a pecar. Senhor, eu estou incrédulo. Senhor, eu não tenho mais lágrimas. Senhor, o Senhor sabe o que me motivou de estar aqui. Fala com Deus, experimente na presença da sogra. Olhe para aquela causa que você já tinha desistido. Olhe, mas olhe como quem tem esperança. Paulo fala em Romanos 5 que a esperança em Deus não confunde, que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Recebe o amor de Deus no seu coração nessa noite. Diz aqui: Senhor, meu coração está doído. Um coração imperfeito, mas eu quero abrir meu coração para o Senhor derramar o seu amor. Eu preciso de mais esperança, eu preciso de mais saúde na minha mente, no meu coração. Eu preciso ser elevado da situação de religioso, da situação de filho amado do Deus Altíssimo. Oh, Jesus, Senhor, o Senhor está aqui. Conversa com o Senhor. Apresenta para Ele as razões da sua dor. Mesmo que você tenha hoje que dizer: Senhor, eu estou zangado, eu estou triste, eu estou decepcionado. Por que o Senhor não está julgando minha causa? Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor como filho. Fala que Ele te ouve. Fala que Ele se importa, que Ele te ama. Derrota Satanás em todas
deixou de dar assistência. E Deus não vai deixar de dar assistência a você. Porque Ele não é homem para que minta. E não é filho de homem para se arrepender do que tinha falado a nosso respeito. Envergonha Satanás hoje e creia. Creia como criança. Creia com o amor do primeiro dia. Com a esperança da primeira vez. Quando você entendeu que o amor de Deus por você é pedido. Confessa e abandona o seu pecado. Não há ninguém aqui que tenha direito de permanecer andando em pecado. Você precisa se envergonhar de tudo que você tem sido e feito que desonra o propósito de Deus na sua vida. Conversa com o Espírito Santo agora. Fala para Ele como tem sido difícil para você ser a pessoa que você pensou que deveria ser como servo de Deus. Só a nossa atitude de humilhação diante de Deus pode transformar essa reunião num ajuntamento solene. Se Deus nos olhar nessa noite e encontrar os nossos corações quebrantados, isso aqui não terá sido uma atividade religiosa, mas terá sido a reunião do povo resgatado do Deus vivo e verdadeiro. Amém? Não derrama seu coração. Busca o Senhor enquanto Ele está perto. Invoca o nome dEle, porque Ele está perto, poderoso para te salvar. Se você tem uma causa, se você precisa da ajuda da igreja de oração, eu quero convidar você, fique de pé. Se for alguém que já está aqui ministrando, levante uma das suas mãos. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que as situações que humanamente foram sair do controle, que elas voltem para o controle em nome de Jesus nessa noite. Se você tem uma causa, eu estou convidando você, fique de pé, comece a orar, declarar: Senhor, eu estou dizendo que o Senhor, eu preciso da tua intervenção. Eu quero pedir aos intercessores, às pessoas que têm o coração que se comove pela causa dos outros, fiquem atentos às necessidades, aproxime de alguém para orar, para estender a sua mão. Mas ore agora, querido, ore e clame ao Deus de perto. Ore aquele que vive e reina. Ore ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Nós vivemos o poder da ressurreição. Não há impossíveis para Deus. Comece oferecendo o seu coração, porque às vezes a sua vitória já chegou, mas você não tem percebido a vitória do Senhor, porque você tinha estabelecido que ser vitorioso seria assim, 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 e às vezes a vitória já chegou e você não está desfrutando da vitória. Às vezes o Senhor já está com os anjos dele acampados, às vezes o Senhor já está cumprindo e você não está percebendo porque está com medo, porque está olhando para as circunstâncias. O seu barco está em segurança, meu irmão. O meu barco está em segurança. Pode vir a tempestade, pode vir o homem mau. No nosso mar pode vir piratas, pode vir ladrões, mas quem governa, quem está no comando, nosso piloto é o Eterno. O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Abre a tua boca, declara a tua dependência do Senhor. Não seja a pessoa que Satanás deseja que você seja. Não seja a continuação das obras malignas de Satanás na sua família. Não seja a repetição das obras malignas de Satanás na sua universidade. Não seja mais uma engrossar as fileiras dos que não creem, dos que são maliciosos, dos que perderam a esperança, dos que não estão disponíveis para Deus. Saia desse lugar e vá para debaixo das asas do Senhor. Declara no teu coração aí, pela fé em nome de Jesus. Para de olhar para você, querido. Para de olhar para você. O que você
fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai te colocar. É Deus quem nos justifica. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Tem pessoas aqui com medo de espada, de fome, de nudez, de espíritos malignos, de pessoas. E essas coisas não podem separar a gente do amor de Deus. Nós temos que nos esconder nesse amor nessa noite. Vamos fazer o caminho ao contrário do caminho que Adão e Eva fizeram naquele episódio triste de Gênesis 3. Corre para a cruz, amado. Corre para Deus. Corre, corre, volta, volta. Creia, creia, creia. Porque pela fé os antigos obtiveram o testemunho. E a vida eterna é essa, que creiam em Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Desfruta da vida eterna, desfruta do poder do Deus, da ressurreição, desfruta da amizade fiel, da amizade cheia de ternura do Espírito Santo com você nessa noite. É Deus quem te justifica. Ainda que os pecados das pessoas que estão nesse lugar aqui sejam os mais terríveis dessa cidade, o sangue de Jesus Cristo pode purificar. Se você confessar o seu pecado a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar você das consequências das injustiças que você buscou quando ofendeu a Deus. Oh Jesus, oh Espírito Santo, Deus ordena aos seus anjos que ministram cura, que devolvem as colunas aos seus lugares, que saram os estômagos das úlceras, que fazem os órgãos internos serem sadios outra vez. Vem com seus anjos ministrando cura debaixo das suas ordens, curando dos sintomas da depressão, curando, Deus, das enxaquecas, curando, Deus, dos desvios no maxilar, por causa de nervoso, por causa de angústia. Pai, levando um povo santo nesse lugar, um povo santo, cujas mãos são limpas, não por causa de si mesmo, mas por causa do sangue do Cordeiro. Levante sua mão agora, deixa o Senhor, fala: Senhor, pela fé, tudo que eu fiz com essas mãos aqui e não te honraram, lava a minha mão. Senhor, tudo que eu fiz com essas minhas mãos que desviaram a mim e aos meus familiares da tua presença, eu peço que o Senhor limpe, para eu levantar mãos santas na congregação. Olha para os teus pés nessa noite e fala: Deus, os pés que anunciam as tuas verdades são preciosos, mas eu estou te pedindo perdão dos lugares onde meu pé pisou, quando eu fui sabendo que eu não estava indo em nome do Senhor. E Senhor, bota os meus pés de novo, pés preciosos. Põe a mão na sua cabeça, Senhor, e declara: Deus, quantas vezes minha mente tem sido um território de batalha, mas eu